Oi, gente, tudo bem com vocês? Se vocês chegaram até este vídeo, eu imagino que vocês tenham assistido os 3 vídeos anteriores. Esse primeiro bloco é composto por 4 vídeos, onde no primeiro eu trabalho a ideia de existirmos a que será que se destina, onde eu faço um convite para que você possa criar ou você possa encontrar um motivo, uma finalidade para a tua existência. Depois eu trago um pouco o conceito de felicidade, a ideia de felicidade e infelicidade, e te convido a encontrar a felicidade no simples, no dia a dia, nas coisas rotineiras. Depois eu faço meio que uma crítica ali aos band-aids e aspirinas sociais, né? Que na verdade são pessoas que oferecem curas, que oferecem tratamentos, que muitas vezes não tem uma intenção genuína ali do cuidado, mas de vender cursos e coisas para vocês. Pessoas que muitas vezes não têm competência para tal, mas que vendem a ideia e que as pessoas vão lá e consomem, porque as pessoas estão muito interessadas em soluções milagrosas, iludidas de que isso possa acontecer. Na verdade, não acontece, gente. Não existe nada milagroso nisso, não. Existe um processo de reestruturação cognitiva, existe uma questão de você identificar seus pensamentos, em você alinhar, reestruturar esses pensamentos, em você mudar comportamentos, em você criar hábitos. Tudo isso demanda tempo, demanda esforço. Bom, e por fim, eu quero falar um pouco sobre esperança. Mas ao falar sobre esperança, eu tenho que falar também sobre o seu oposto, a desesperança. Por quê? Porque estudos recentes mostram que quanto maior a desesperança, maior a questão da ideação barra suicídio, né? Ideação, risco, enfim. Mas a desesperança, ela não é uma tristeza comum. A desesperança, ela está ligada a uma tríade cognitiva negativa, a uma tríade cognitiva distorcida. O que seria uma tríade cognitiva, Karina? Uma tríade cognitiva, tríade, é a ideia que nós temos sobre nós, sobre si, ideia sobre os outros, ideia sobre o mundo e o futuro. Eu não sei se você concorda comigo, mas parece que nós estamos sendo moldados até uma ideia distorcida sobre nós, uma ideia autodepreciativa sobre nós, uma ideia que nos compara com a grama verde do vizinho e geralmente tende a achar que nós não temos o mesmo potencial, que nós não temos o mesmo sucesso, que nós não temos a mesma felicidade de outras pessoas. Para isso, tem até uma atividadezinha que nós podemos fazer aqui. Eu vou te perguntar 5 qualidades, 5 pontos fortes que você tem. Pausa o vídeo, tenta colocar. Então vamos lá. É possível que você não tenha encontrado as 5. É possível que essa simples atividade de elencar 5 pontos positivos sobre você, 5 qualidades sobre você, seja muito difícil, porque é possível que você tenha uma visão muito ruim sobre você, uma visão altamente autodepreciativa, que você não é bonito, que você não é inteligente, que você não é bem-sucedido, e etc, e etc, e etc. Então, o primeiro ponto da tríade, visão sobre si. O segundo ponto da tríade é a visão sobre os outros. Também não sei se você vai concordar comigo, mas parece que a ideia que é difundida é que os outros são desonestos, é que os outros vão nos sacanear, é que os outros são egoístas, é que os outros são orgulhosos e etc, etc. Parece que não é vendido muito a ideia de que o outro pode ser altruísta, que o outro pode ser benevolente, que o outro pode ser caridoso, que o outro pode ser bom. E como que é vendida essa ideia, Karina? Veja os jornais. Coloque no jornal ali do meio-dia para você ver. É muito possível que você só veja desgraça. Eu nem vou colocar o nome do que acontece, porque talvez até cortem aí, até tirem meu vídeo. Mas é guerra e etc, 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 etc. Só coisa ruim. Você sai daquele jornal, você tira do jornal e você já tá com cortisol lá no alto. O medo lá em cima, né. No meu tempo, né, no tempo que eu era jovem, as pessoas sentavam na calçada, as pessoas ficavam conversando na calçada, né, tinham ali, conversando e, né, enfim. E hoje eu não vejo mais com frequência isso, raríssimo, as pessoas têm medo de sentar na calçada, porque você tá lá sentado e pode vir alguém e levar alguma coisa, né, te roubar. Fora isso, ainda tem a questão do celular, que as pessoas sentam juntas e não estão mais juntas de fato, enfim, aí é para outro vídeo.
Mas a visão de violência que nós consumimos é como se o mundo, aí entra no terceiro tópico, é como se o mundo fosse muito catastrófico, é como se o mundo fosse muito violento, muito, muito perigoso. E, consequentemente, a nossa visão de futuro é a visão de um futuro incerto, de um futuro duvidoso, de um futuro perigoso, enfim. E isso tudo, essa tríade cognitiva distorcida sobre nós, sobre o outro, sobre o futuro, sobre o mundo, isso causa uma desesperança, você concorda? É como se não importasse o que você fizesse, você fosse viver num mundo que não tem um futuro promissor. E aí pode ser que para alguém que esteja já com alguma questão existencial, comece a pensar, não faz sentido estar aqui. Eu não sei também se você vai concordar, mas eu imagino que apagar uma faísca seja mais fácil que apagar um incêndio. Imagine que a faísca seja esses pensamentos que começam a te absorver ali de alguma forma. É mais simples, não é simples, mas é mais simples combater a faísca que quando o incêndio já tomou de conta. Porque quando o incêndio tomou conta, como que nós vamos agir? Esse canal é um canal de prevenção. Então, eu preciso que você entenda que reestruturar teus pensamentos, modificar alguns comportamentos, pode nos ajudar a evitar que esse incêndio negativo, esse incêndio distorcido se alastre por você, gerando consequências que nós não queremos aqui. Nós pregamos a vida. E a esperança, Karina? Como construir a esperança? A mesma tríade, a minha proposta hoje nesse vídeo, claro que existem outras formas, mas é que nós possamos trabalhar essa tríade aqui. Começar a trabalhar nossos pontos fortes, nossas qualidades, ver também as coisas interessantes, as coisas boas que existem aí pelo mundo, as coisas boas nas pessoas, as coisas interessantes no mundo, as coisas interessantes sobre o futuro. Infelizmente, o nosso cérebro, gente, ele é treinado para detectar também coisas ruins, coisas que podem ser ameaçadoras, porque o nosso cérebro, ele tem uma função de sobrevivência. E como ele tem essa função de sobrevivência, ele hiperfoca em algumas coisas que podem representar um risco para a gente. E isso acaba fazendo que nosso viés, que nossa lente sobre determinadas coisas seja muito difícil. E isso é uma herança histórica, isso é uma questão dos nossos ancestrais. Se nós pegamos o homem das cavernas, por exemplo, os que sobreviveram foram aqueles que se adaptaram, que conseguiram sobreviver a intempéries, que conseguiram sobreviver aos animais, ou seja, aquele medo que os movimentava e os fez sobreviver. Então, isso faz parte da nossa composição enquanto seres humanos, mas nós precisamos entender que, por exemplo, o que aparece, por exemplo, nesses noticiários, não representa 100% da realidade do mundo. Existem pessoas altruístas, existem pessoas boas, existem ONGs maravilhosas, trabalhos voluntários incríveis, pessoas que realmente se doam para o próximo. Só que isso não é comercial. Isso não chama tanta atenção das pessoas e nós precisamos dar visibilidade a isso. E é por isso que eu te peço também para dar visibilidade para o nosso canal. Se você assistiu, curte, não custa nada, curte o conteúdo, divulga o conteúdo, encaminha para alguém que precise ouvir algumas coisas que nós estamos trabalhando aqui, porque às vezes as coisas boas elas são apagadas, as coisas boas elas não são difundidas. Se fosse aqui uma notícia de separação, se fosse comentando a separação de tal, a guarda de tal, a queda de tal pessoa, isso tem visibilidade na mídia. Mas alguém que tenta fazer alguma coisa diferente nem sempre tem a mesma visibilidade. Então, meu convite hoje é: vamos ter esperança. E para ter esperança, nós precisamos trabalhar a nossa tríade cognitiva na contramão, às vezes, do que é difundido aí mundo afora. E que você seja um instrumento de mudança. E que você não seja aquela pessoa que joga um balde de água fria nos planos das pessoas. Que você não seja uma pessoa que critica e só critica, a crítica pela crítica. Que você não seja a pessoa que torna o dia de outra pessoa pior. Que seja o contrário. Que você seja a pessoa que elogia. Que você seja a pessoa que incentiva. Que você seja a pessoa que constrói.
que você seja a pessoa que transmite amor, que você seja a pessoa que acolhe, que você seja uma pessoa que ouça, que você seja uma pessoa que viva a simplicidade e consiga difundir também esses princípios pelo mundo. É disso que o mundo precisa. Até me emociona falar sobre isso. Eu acho que o mundo precisa disso. Vamos trabalhar para ser também um instrumento de mudança. Nós temos um papel ativo nisso. Eu acredito na mudança individual. Eu acredito que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Literalmente, isso é uma música, né? Mas realmente, quando a gente consegue ser para o mundo a mudança que a gente quer nesse mundo, as pessoas ao nosso entorno elas vão percebendo e elas vão indo no nosso embalo. Então, seja esse elemento de mudança. Beijo, até o próximo vídeo. Juízo nessas cabeças, tá?